8h25. O presidente da Bolívia, Evo Morales, está no Brasil e criticou a justiça boliviana no caso dos corintianos presos pela morte do garoto Kevin Spada numa partida de futebol. Vamos ver. Evo Morales participou neste domingo do Foro de São Paulo, que reúne organizações de esquerda da América Latina e do Caribe. O presidente criticou a postura da Justiça da Bolívia e disse que apenas um corintiano deveria ser acusado pela morte de Kevin e não 11 torcedores. O que está passando com a justiça boliviana? Se tem que juzgar, pode ser a um, mas não a 11. Os 5 corintianos que ainda estavam presos em Oruro, na Bolívia, desembarcaram no aeroporto de Guarulhos na tarde de sábado. Eles foram soltos depois de quase 6 meses de prisão. Eram 12 torcedores detidos na noite do dia 20 de fevereiro pelo envolvimento na morte do torcedor do San José, Kevin Spada, atingido no rosto por um sinalizador. Criamos muita expectativa, mas nunca aconteceu. Mas graças a Deus agora foi. E enfim, a série negativa do São Paulo chegou ao fim. Depois de 14 jogos sem vitória, o tricolor venceu o Benfica em Portugal na disputa da Copa Eusébio. O time do Morumbi, que estava há mais de 10 horas sem fazer um gol, espantou a zica. Ufa, primeiro com Aloísio e depois com o zagueiro Rafael Tolói. São Paulo, campeão da Copa Eusébio. O tour de jogos internacionais do São Paulo termina na quarta-feira, quando a equipe disputa a Taça Suruga contra o Kashima Antlers, campeão japonês. No Rio, o Botafogo venceu o clássico contra o Vasco e segue firme na liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo abriu 2-0 com gols de Rafael Marques e Sidorf. O Vasco foi buscar o empate com 2 gols de André. Mas Rafael Marques, de novo, deu a vitória ao Fogão. Em Santa Catarina, o Timão abriu o placar em grande estilo. Renato Augusto, num belo chute colocado, fez 1-0. De pênalti, o peruano Paulo Guerreiro ampliou. Corinthians 2, Criciúma 0. No novo Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo deixou a má fase apenas com o Atlético Mineiro. O time rubro-negro fez 3-0 no Galo, que segue sem vencer depois de conquistar a Taça Libertadores. Com a vitória, o Flamengo empurrou o Atlético para a zona de rebaixamento. Em Campinas, a Ponte Preta buscou o empate contra o Fluminense no final do jogo. O Flu vencia a Macaca com um gol do zagueiro Gum, mas aos 40 minutos do segundo tempo, William deixou tudo igual. O Atlético Paranaense venceu o Goiás em Curitiba. Os gols foram de De La Torre e Ederson. Já a Portuguesa perdeu para o Vitória por 2-1. A Lusa segue na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas uma vitória em 11 partidas. No sábado, no duelo na parte de cima da tabela, o Cruzeiro venceu o Coritiba pelo placar mínimo. Gol de Luan. E depois da dúvida se teríamos ou não um jogo entre Grêmio e Internacional com as duas torcidas, o primeiro clássico gaúcho na Arena do Grêmio, como previsto, ficou marcado pela briga entre as torcidas numa estação de trem no caminho do estádio ali. E é para Porto Alegre que nós vamos agora falar com a Ediane Ferigolo. Bom dia, bonitona de Porto Alegre. Fala pra gente como é que foi essa violência aí. Bom dia pra você, Neila. Bom dia a todos. Aliás, Neila, você está belíssima hoje, como sempre, viu? Dentro da arena, tivemos um belo encontro. As duas torcidas incentivaram os times, participaram da festa, sem registros de brigas ou confusões. Agora, antes da partida, os integrantes das duas torcidas entraram em confronto em uma das estações da Transurb, como você falou. Muitos passageiros ficaram em pânico e vagões foram danificados. 2 da tarde, as imagens flagram a confusão entre as torcidas organizadas antes do Grenal. No guichê da estação de trem, elas se encontram e se estranham. Os gremistas arremessam pedras, cones, lixeiras e até barras de ferro. Os colorados recuam. Em seguida, reagem, inclusive com bombas e rojões. Os torcedores também trocam socos e chutes. Alguns passageiros tentam escapar da briga e correm em direção aos vagões. A polícia militar chega e dispersa os baderneiros. Este resolve fugir do PM pelos trilhos.
O confronto entre as duas torcidas foi rápido, durou cerca de 3 minutos. Além das agressões, os envolvidos também depredaram os vagões do trem. A torcida organizada do Internacional ainda tenta atingir os torcedores do Grêmio que estão dentro do trem, numa das estações da cidade de Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Os vidros ficaram estilhaçados, portas e janelas destruídas, e nos assentos, as marcas do confronto. Depois da confusão, 2 homens foram detidos, mas vão responder em liberdade ao processo por dano ao patrimônio público. A empresa que cuida do transporte em Porto Alegre não soube informar de quanto foi o prejuízo. Horas depois a bola rolou, Kleber caiu na área e o árbitro marcou o pênalti. O atacante Barcos bateu para abrir o placar. 3 minutos depois, o empate do Inter. Williams cruzou e Leandro Damião só teve o trabalho de empurrar. Final Grêmio 1, Internacional também 1. Eu só quero saber o que essa pancadaria toda, esse vandalismo todo tem a ver com futebol. Isso não pode ser chamado de torcedor, não. Isso é vândalo. A gente gosta de um esporte, a gente vai lá para prestigiar o time, para prestigiar o esporte e volta para casa tranquilamente. Agora sair quebrando tudo por causa de jogo, me poupe. Olha, e o craque Neymar completa hoje uma semana em Barcelona com uma notícia nada boa, mas simples. O jogador está com anemia. A informação foi confirmada no Tour da Paz, viagem que o Barça fez a Israel. A diretoria do clube tranquilizou os torcedores e disse que o jogador vai treinar normalmente enquanto realiza uma dieta especial. Recentemente o Neymar fez uma operação para retirar as amígdalas, vocês lembram disso? E segundo os médicos, esse quadro de anemia é normal por causa da queda de glóbulos vermelhos. Então, beterraba e couve, Neymar, manda ver sem pena. Olha, o Brasil fechou o Mundial de Natação na Espanha literalmente com chave de ouro. Foi a coisa mais linda de se ver. Se emocione agora. A última medalha brasileira foi conquistada por Thiago Pereira nos 400 metros medley. Essa foi a segunda de bronze de Thiago no Mundial, mas o grande protagonista do Brasil foi César Cielo. O nadador voltou à piscina e conquistou o histórico tricampeonato mundial nos 50 metros livres. Depois da vibração na água, veio a emoção no lugar mais alto do pódio. O Brasil fecha o Mundial com 10 medalhas no total, sendo 3 de ouro. Este é o melhor resultado do país na história no Mundial de Esportes Aquáticos. É hoje, depois de Astros, no SBT Repórter. Olha, não sei você, mas eu não vou perder. 5 pessoas foram baleadas em praça pública em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o tiroteio, gente, foi durante uma festa de Nossa Senhora das Neves, que é a padroeira da cidade. Vou falar com o Laudívio Carvalho agora para saber o que é isso, uma chacina numa festa religiosa. Bom dia para você e para Belo Horizonte também. Bom dia, Neila. Na verdade, disputa pelo espaço do tráfico de drogas em Ribeirão das Neves, que é uma das mais populosas cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, fica a apenas 38 quilômetros do centro da capital. Uma festa religiosa onde estavam ali crianças, idosos, pais, mães, visitantes, pessoas que saíram de outros bairros, chegaram a Ribeirão das Neves, quando de repente 2 homens invadiram a festa e acabaram atirando em várias pessoas. Acompanhe comigo. Demais. Imagina se vai ter consciência de que é uma festa religiosa. Ah, festa religiosa, não vou matar não. Se o menino tem coragem de fazer uma coisa dessa, não vai respeitar data nenhuma não. E tiroteio também na Grande São Paulo. Um advogado foi baleado no final da noite de ontem durante um assalto em Guarulhos. Vamos ver. Francisco Carlos Bueno, de 47 anos, é advogado criminalista. Ele foi baleado nas costas depois de reagir a um assalto na casa dele. 6 criminosos renderam a esposa do advogado enquanto ela guardava o carro na garagem. Os suspeitos anunciaram o assalto e perguntaram para a vítima se tinha mais gente no interior da casa. Francisco, que estava em um dos quartos, saiu e tentou lutar com um dos ladrões. O bandido, que estava armado, atirou contra a vítima. O advogado foi socorrido e permanece internado. Ele deve passar por cirurgia para retirar um projétil que ficou alojado na coluna. Depois do disparo, os suspeitos fugiram levando apenas 2 aparelhos celulares. E até o momento, ninguém foi preso. Que ele fique bem, esse cidadão que foi baleado. E agora um homem invadiu um consultório de dentista na zona leste de São Paulo e tentou estuprar a recepcionista. Foi por pouco. O homem que aparece nas imagens é Jefferson de Souza Santos, de 24 anos.
A vítima é recepcionista deste consultório odontológico na zona leste de São Paulo. Logo de cara na entrada, dá para ver que o consultório é monitorado por câmeras, então o homem entrou sabendo que estava sendo filmado. O consultório também tem um interfone, ou seja, teoricamente, só entra o paciente, que é anunciado. Nada disso intimidou Jefferson, que entrou junto com uma das dentistas com uma lata de cerveja na mão. Ele não estava armado e sentou na recepção como se fosse um paciente. Marcou uma consulta. A dentista desconfiou e ligou para a polícia. Eu vi aquela sensação de que ia acontecer alguma desgraça. Jefferson trancou 2 dentistas e uma paciente no banheiro e arrastou a recepcionista para essa sala. Eu tentei gritar, mas aí foi quando ele começou a me bater, ia puxando o cabelo. Ele falou que estava lá só para roubar, né, o dinheiro e materiais do consultório, que no momento do roubo mudou de ideia, pegou a vítima, né, e tentou violentá-la, né. Ele foi preso em flagrante, tem passagem pelo estupro de uma prima de 17 anos, ficou 6 meses na prisão e já estava em liberdade. Com as calças no joelho, agora o cidadão estupra uma pessoa da família, menor de idade, e é solto, você vai esperar o que dele na rua? Moradores de São Paulo estão mudando os hábitos na hora de sair de casa para comer. E o principal motivo você já sabe, isso aí, falta de segurança. Depois de quase 40 arrastões a bares e restaurantes em menos de 1 ano na capital paulista, as pessoas têm procurado alternativas para se divertir, não é para menos. Continue com a gente no SBT Manhã. Na volta do intervalo você vai ver, tem filhos pequenos? Então saiba que eles podem passar a receber estímulos para aprendizagem a partir do ano e 3 meses. Você vai ver também um dos maiores festivais de animação do planeta, o Animamundi. São 510 filmes de 53 países. Diversão garantida, gente, para todas as idades. Daqui a pouquinho no SBT Manhã. Agora são 8 horas e 54 minutos. Imperdível, né? Ficamos por aqui. Luz pra você e até amanhã às 7. Tchau, tchau.